Falar agora sobre cortes de carnes. O Bruno, ele é chefe de cozinha e vai ajudar agora a gente escolher bem o corte de carne para fazer aquele churrasco. Ele vai falar de picanha, costela de janela, tibone e bisteca à la fiorentina. Vamos aprender. Boa tarde, pessoal do Ver Mais. Meu nome é Bruno Faro, eu sou chefe de cozinha e hoje eu vou falar sobre 6 cortes de carne para vocês. 2 bem conhecidos já do brasileiro e outros 4 excepcionais que você pode introduzir na sua casa para um belo churrasco. Vou começar pelo mais tradicional brasileiro, uma invenção nossa e que ganhou o mundo, que é a boa e velha picanha. O importante de entender da picanha é que a picanha ela é mais macia daqui para cá. Então a pontinha dela é a melhor parte dela, a parte mais macia e suculenta. Um importante indicativo na picanha é ter uma camada de gordura mais saliente assim, porque para agir como proteção e para garantir que a carne fique mais úmida e mais saborosa no final. A picanha ela pode ser feita tanto a peça inteira, né, você grelhando ela na brasa de um lado e do outro, para depois ela descansar, que é importante descansar no mínimo 5 minutos, isso para qualquer carne feita na grelha, para depois você fatiar e servir. Ou você pode fazer bifes, e aí minha dica é sempre fazer bifes mais grossos, pelo menos uns 3 dedos cada pedaço, para que a carne fique mais macia, mais saborosa e mais interessante. Esse é o segundo corte mais conhecido, mais tradicional, um corte de cocção longa, de cozimento mais longo, que é a famosa costela janela. A costela ela tem essa membrana por baixo, que algumas pessoas gostam de tirar. Eu particularmente não tiro e deixo ela na grelha bem alta, com essa parte, com o osso e com a membrana para baixo. O que isso vai me ajudar? Isso vai me ajudar numa distribuição de calor mais uniforme e eu não vou precisar virar a costela até a última meia hora. Então ela vai assar mais ou menos no alto da grelha por umas 7 horas e meia, devagarinho, e no final eu viro essa costela para baixo para tostar por mais uma meia hora essa parte aqui de cima. Essa parte aqui, esse pedaço de carne, essa camada de carne que é um pouco mais firme que o resto, se chama matambre. Para ela ficar bem crocante e macia, a gente faz esse processo de dourar no final. Mas antes de começar a assar, eu gosto de fazer cortes bem rentes a ela, nessa direção e depois fazendo na outra direção, deixando ela toda quadriculada. Isso faz com que a gordura sore mais, saia mais e a matambre consiga ficar mais crocante. Se você preferir, você pode sempre cortar ela em porções menores também, né? Aí o açougueiro vai basicamente separar osso a osso, ou você pode cortar ela também de comprido, que daí você vai ter uma tira mais estreita e também isso diminui bastante o tempo que ela fica na churrasqueira assando, tá? Uma outra forma, se quiser fazer em casa no forno, já para quem não tem churrasqueira, é pegar os pedaços em tamanhos menores, embrulhar ela no papel alumínio, pode colocar temperos dentro junto, embrulhar ela no papel alumínio e fazer num forno aí a 150, 160 graus por pelo menos umas 4, 5 horas. Claro que você pode, em qualquer momento, abrir o forno e testar se ela está bem macia, se ela está soltando do osso. Se ela não tiver, é só deixar mais tempo. E aí, quando ela estiver no ponto que você quer, é só tirar, deixar ela descansar pelo menos uns 10 minutos antes de cortar e servir. Pessoal, agora eu vou falar de um corte não tão conhecido no Brasil, mas que une 2 cortes muito famosos, que é o tibone. O tibone ele tem de um lado o contrafilé e desse lado aqui o filé mignon, e ele é separado por um osso no meio. A peça inteira dele tem essa cara aqui, e ela é mais comprida do que isso, tá? Ela pega desde o meio do animal até a parte traseira. E o tibone ele é feito na grelha assim como o filé mignon e o contrafilé, de maneira rápida. E a dica mais importante é no final do cozimento, no final que ele estiver grelhando, você colocar o osso para baixo, para o calor do osso passar através do osso e chegar no ponto aqui embaixo também, senão você vai ter uma carne com pontos diferentes demais. Quando você faz esse processo, você garante um ponto mais uniforme. O tibone, pessoal, é um corte americano, né? Então ele une o filé mignon e o contrafilé. Existe um outro corte, que é um corte clássico inglês, que é o porterhouse. O porterhouse é igualzinho o tibone, mas ele tem que ter no mínimo 5 centímetros de filé mignon. Então, às vezes, você pode ver num cardápio, pode ver no açougue esse nome, quer dizer o quê? Quer dizer que ele vai ter mais filé mignon do que o tibone. Um terceiro corte extraído dessa mesma parte, só que mais para a traseira do animal,
é a bisteca alla fiorentina, que é um clássico italiano. E a diferença dela para o T-bone e para o porterhouse é que ela tem ainda nela mais um pedaço de alcatra. E por isso ela tem 3 cortes num corte só, também dividido pelo osso no meio. Além de fazer na churrasqueira, na brasa, você também pode fazê-lo na frigideira, numa frigideira grill, dentro de casa sem problema nenhum. Lembrando sempre que é um corte macio, então só para cuidar o tempo e o ponto dele, de acordo com o que você desejar. Carne. E ele começa falando sobre o mito que envolve carne de primeira e carne de segunda. Rodou. Pessoal, existe um mito muito grande a respeito de carne de primeira e carne de segunda. Antigamente, basicamente, a carne de segunda era tratada com aqueles cortes mais duros que a gente precisava cozinhar por muito tempo e que não eram tão gostosos como os cortes traseiros. Tradicionalmente no Brasil, os bois sempre tiveram os cortes traseiros mais macios. Só que a gente evoluiu muito a pecuária, evoluiu muito no resultado final no animal e hoje a gente consegue ter cortes extremamente macios também do dianteiro. E esse aqui é um deles, chamado short rib. É uma costela mais frontal do animal, que traz um pedaço do acém junto com ela. E se a gente for para pensar antigamente em acém, existia um preconceito muito grande com esse corte. E hoje a gente consegue fazer um corte extremamente saboroso e extremamente macio, mesmo sendo um corte dianteiro. A dica para o short rib basicamente é fazer nas churrasqueiras como se fosse um T-bone, como se fosse uma picanha, deixar dourar de um lado, deixar dourar do outro, com uma bela crosta de sal grosso, chegar no ponto que você quer e aí já deixar descansar, fatiar e se deliciar. Agora eu vou falar de 2 cortes que são tirados do mesmo pedaço, que eu tenho um carinho muito grande por esse corte, por achar extremamente saboroso, ele adere bem a temperos que a gente coloca, fica muito macio e ao mesmo tempo traz um visual para a mesa, né? Por causa do osso, por causa do corte. Esse aqui é o prime rib, ou filé de costela, que é um filé tirado entre a 6ª e a 10ª costela do animal. O prime rib é um corte inglês e os americanos pegaram exatamente esse corte, deixaram o osso mais comprido, com mais de 55 centímetros e chamaram de tomahawk, que também é um corte bem conhecido e fácil de encontrar hoje em açougues. Já o prime rib ele vai ter um osso um pouco menor, até 30 centímetros. Essa aqui é uma peça sem porcionar, né? Sem diminuí-la. Você pode pedir para o açougueiro que ele vai cortar isso para ficar menor. E aí um pedaço desse vai ter em torno de 600 a 700 gramas. E com isso a gente vai ter uma carne aí para 2 pessoas. Mas nada impede também de eu comprar essa peça inteira e fazer ela inteira na churrasqueira. Dourando bem desse lado, dourando bem desse, dourando bem do outro, dourando bem por baixo também para que o calor se distribua bem e o ponto fique bem homogêneo. E aí sim, depois, fatiar e servir. Essa é uma carne excepcional. Pessoal, eu falei do prime rib bovino, agora eu vou falar do prime rib suíno. Eu sou muito fã de carne de porco, uma carne de porco bem feita é excepcional. Santa Catarina tem uma qualidade excepcional no suíno, tanto que é um dos grandes exportadores. E basicamente a gente segue os mesmos princípios do prime rib do boi. Se a gente fizer um corte menor, a gente pode selar de um lado e selar do outro. A única diferença é que a gente tem uma camada de pele por fora. Para a gente fazer um cozimento perfeito aqui, a gente pode subir um pouco a grelha e deixar que ela fique com a pele virada para baixo, perdendo o excesso de umidade, para que no final a gente consiga depois baixar e essa pele vai no calor mais alto pururucar. Então vai ter aquele efeito visual, crocante, excepcional para a gente servir numa mesa de sábado ou domingo com a família. Essas foram as dicas de hoje para alguns cortes diferenciados que a gente tem hoje no mercado. A dica que eu dou sempre é, na dúvida, conversa com o açougueiro, que eles entendem bastante a respeito. E sempre, eu gosto muito de utilizar o sal grosso para fazer as carnes e não o sal fino, porque o sal fino desidrata mais. Então, se eu vou fazer na churrasqueira, eu uso o sal grosso para ter um resultado mais interessante. Fora também que o sal ajuda a distribuir o calor e eu consigo ter uma crosta muito mais saborosa, mais bonita, mais dourada no resultado final. E lembrem-se, não existe corte de primeira ou corte de segunda, existe boi de primeira e boi de segunda, cozinheiro de primeira, cozinheiro de segunda. Então se você consegue sim trabalhar uma carne mais em conta, uma carne mais do dianteiro, com extrema qualidade e conseguir entregar um prato fantástico no final. O que importa mesmo é a gente se arriscar e tentar usar cortes diferenciados do que a gente costuma utilizar.